Saúdo-vos com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, por gentileza. Muito obrigado. Livro do Começo. Qual que é o livro do começo? Qual que é o livro do começo? Livro do começo, ou Gênesis, como queira. Capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 9. Eu acredito que vai ser possível passar pela tela, mas você que tem a praxe de manter a sua Bíblia aberta, ou impressa, ou digital, se achar por bem, pode deixar aberto neste contexto que nós vamos trabalhar com ele. Enquanto você localiza o texto, quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, o anjo desta igreja, na pessoa do presbítero Valdivino. Que Deus te abençoe, para nós é uma satisfação. Também quero louvar a Deus pela vida dos pastores, os líderes que estão aqui na minha retaguarda. De igual modo, louvar a Deus pela vida do Mateus, que é o coordenador da UMADECAM. E quando eu digo que louvo a Deus pela vida do Mateus, que é o coordenador da UMADECAM, eu estou falando de todos que têm uma liderança sobre jovem no campo, tá certo? Para mim é uma honra, é uma satisfação estar aqui convosco. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo de número 9. Quem encontrou diz amém. Vamos ler o texto? Gênesis 3 e 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Curve a sua cabeça como você está, por bondade. Nós vamos fazer mais uma oração. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui nesta noite porque nós temos necessidade de sentir o Senhor. E nós já sentimos o Senhor falar conosco por meio dos cânticos. Não somente no dia de hoje, Pai, mas nos outros dias, como já foi mencionado aqui, nós já sentimos a Tua presença. Pai querido, mas neste momento o Senhor tem uma palavra para o meu coração, para o coração da Tua igreja, Pai, de uma forma generalizada. Pai querido, que neste momento eu consiga transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai querido, não somente que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, mas que nós como igreja consigamos, ó Pai, venhamos a conseguir a receber esta palavra, Pai, dar guarida para ela, Senhor, em nosso coração. E não somente dar guarida, mas colocá-la em prática, para a honra e glória e exaltação do Seu poderoso nome nesta noite. Pai querido, assim nós oramos pedindo e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Repete comigo por gentileza: Deus está à procura. Vocês jantaram para vir? Está fraco, mais uma vez. Deus está à procura. Para fechar, Deus está à procura. Deus está à procura de quem? Ou do quê? Fixe isso na mente, encuque isso, coloque isso na sua mente. Vamos trabalhar com essa temática. Deus está à procura. Mas antes de entrarmos propriamente dito no tema e trabalharmos ele, a gente precisa fazer algumas ponderações quando a gente lê Gênesis, principalmente do capítulo 2 até o capítulo 3. Na verdade, o Gênesis desde o capítulo 1. E a primeira ponderação que a gente pode fazer aqui é que o Gênesis, no seu início, dos capítulos primeiros ali, e os seus versículos, ele revela a soberania de Deus na criação. O versículo 14 e o 15, se você estiver com a sua Bíblia aberta, ou for possível colocar na tela, Gênesis capítulo 1, versículo 14 e 15, diz que Deus vai criar os luminares, a expansão dos céus, e vai haver separação entre dia e noite, e que esses sejam para sinais, para os tempos determinados. O 15 vai dizer que esses luminares na expansão do céu é para iluminar a terra, e assim foi. Quando a gente olha para este versículo, quanto outros que também existem no início do livro, nós vamos entender que isso revela a soberania de Deus.
A melhor forma de definir um ser que é soberano é aquele que pode fazer e tem o querer. Pode observar que nós muitas das vezes temos uma dessas duas coisas e conseguimos muito fazer uma, porque às vezes eu quero e não posso, às vezes eu posso e não quero. Mas Deus, Ele tanto tem o querer como o efetuar nas suas mãos. Você acredita nisso? Você crê assim? Agora note que a própria natureza, ela revela a soberania de Deus. Como que os astros, as estrelas, os satélites, eles ficam parados lá? Isso mostra a soberania de Deus. Primeira ponderação. Segunda, a soberania de Deus na complexidade e a beleza da criação. Gênesis 1:6, o texto vai dizer que Deus manda haver separação entre águas e águas, e há uma briga dentro de um ponto arqueológico, que aqueles dois oceanos, Pacífico e o Índico, salvo equívoco, se mistura, não se mistura, mas por um espaço de tempo, seja curto ele ou longo, as águas não se misturam. Com base neste versículo, vai haver separação entre águas e águas, e isso glorifica o nome de Deus e mostra a sua soberania. É o Deus que eu e você está na presença nesta noite. Ele é soberano, e um Deus que é soberano tem o poder de fazer, e a vontade nesta noite Ele quer abençoar. Quem crê que Ele vai abençoar nesta noite? Eu creio que Ele vai abençoar, eu creio que Ele já está abençoando. Aleluia. Uma terceira ponderação é que toda a relação material e espiritual está inserida nas 3 profecias feitas pelo próprio Deus. Gênesis 3:15. Todo o mundo material e o mundo espiritual está inserido em Gênesis 3:15, que foi o próprio Deus que profetizou. Uma delas já se cumpriu, Jesus já nasceu da semente da mulher. A segunda já se cumpriu, teve o calcanhar ferido no Calvário. E a terceira ainda há de se cumprir, que é o juízo final, quando Ele vai esmagar a cabeça do inimigo da minha e da sua alma. Então note que todo o mundo material e espiritual está inserido em uma profecia de Gênesis 3:15, que o próprio Deus mencionou. Quando a gente olha que a soberania de Deus é revelada na beleza, na complexidade da criação, nós vamos olhar para o Salmo 139, verso 14. O salmista dizendo que de uma forma tão horrível e maravilhosa Ele foi formado. Já pararam para imaginar que é a formação do ser humano, na concepção, é a maior guerra que já existiu e pode existir? Já pararam para pensar nisso? Do mesmo jeito que é algo horrível, é algo maravilhoso. Por isso que em Eclesiastes, o escritor vai dizer no capítulo 11, ou 11:5, que assim como não se sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim são as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então Deus revela a soberania dele na criação. Agora, o que me chama a atenção, e a ideia desta temática, é que o contexto de Gênesis 2:4 a Gênesis 3:21 tem uma figura muito expressiva com a igreja. Não, eu vou repetir. Gênesis do capítulo 2 e o versículo 4 até o capítulo 3 e versículo 21 tem tudo a ver com a igreja. Note que alguém pode dizer assim: mas o Éden era um lugar perfeito. De fato. E no capítulo 2, versículo 4, ainda há um estágio de perfeição. Mas note que por um espaço curto de tempo, o homem também vive em pecado dentro do Éden. Que a partir do capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4 e 5, que o homem desobedece, ele já entra em um estágio de consciência e concupiscência. E até o versículo 21 do capítulo 3, a seguir, ele continua no jardim em falha. Isso fala de um homem perfeito versus um homem em pecado dentro do Éden. E quando a gente olha para a igreja, nós vivemos esses conflitos no nosso dia a dia. Estamos muitas das vezes na presença de Deus, e muitas das vezes a gente está fora da presença de Deus.
Isso também chama muita atenção, um segundo ponto, que dentro deste contexto de Gênesis, a formação da família, em Gênesis 2:18. Gênesis 2:18 vai dizer que Deus vai formar a família, porque não é bom que o homem esteja só, vou lhe fazer uma companheira, uma adjutora, ou uma ajudadora, como queira. Família de verdade, padrão, Bíblia, homem e mulher, macho e fêmea, para que haja prole. Agora responda algo para mim e para você, do que é formar a sociedade? Pela família. Hoje nós estamos aqui em família, e nos tornamos igreja em família, e vamos ser levados para o céu, para viver em família, e o nome de Jesus ser glorificado. Então note que todo esse contexto tem tudo a ver com o que nós vivemos, com o que eu e você vive. Uma terceira evidência que deixa muito claro que este contexto ele reflete muito a igreja, é que na formação da mulher em Gênesis 2, 21 e 22, Deus já na sua onisciência, Ele já revela o arrebatamento. Vou repetir de novo, se você conseguir entender, você pode dar um glória. No verso 21 e 22 de Gênesis 2, Deus já está vendo o arrebatamento. Aleluia! Note que o Adão ainda não havia pecado. Gênesis 2, 21 e 22. É tomado de um profundo sono, é tirado da sua costela, e da costela é feito a Eva. E o texto vai dizer, Gênesis 2, 21 e 22. Ao 22, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, ponto com vírgula, seria a primeira parte do versículo. Olha o que diz o final: e trouxe a Adão. Então qual que é a ideia? Ele vai, coloca ele para dormir, um profundo sono, tira a costela, vem, forma a mulher. O texto vai dizer que ele a trouxe a Adão. Aleluia! Quem está entendendo, que se quiser pode dar um glória. Quem está entendendo, se quiser pode dar um glória nesta oportunidade. Aí note que Jesus vem, o Adão perfeito, e na cruz ele vai ter um espaço de sono, abre aspas. E quando o soldado fura o seu lado, se você quiser depois você pode dar um glória. Quando fura o lado, sai água e sangue. Do que o corpo humano é formado? Água e sangue. Tanto na parte do corpo mesmo, 75% é água. Se nós não tiver sangue e água, a gente não vive. Então tira da costela, sangue e água é vida. E aí agora o texto vai dizer que Deus pega a mulher e leva ela, e a trouxe a Adão. Isso fala da noiva, nascida no Calvário. A mulher nascida no Calvário, e vai ser levada para o encontro do esposo no arrebatamento. No arrebatamento. Este contexto fala do que Deus vai fazer nas nossas vidas. Aleluia. Então tem tudo a ver com o que nós vivemos. Porque igreja, segundo o termo igreja no grego, é eclésias, arrancados para fora, ou seja, alguém tirado do meio. Nesta noite você não veio aqui para passar mais 1h30 do seu tempo. Não, você não veio aqui apenas para rever pessoas. Não veio aqui para o protocolo, porque está no meio da Semana Jovem. Não, você veio aqui porque foi arrancado para fora. O Espírito Santo te trouxe aqui. Quem está sentindo a presença deste Espírito? Quem está sentindo a presença dele? É Ele que te trouxe. É Ele que te trouxe. É Ele que te trouxe. Aleluia! Tem tudo a ver com a gente, porque no versículo 21 do capítulo 3, Deus vai evidenciar o Calvário. Quando o homem percebe que ele peca, ele tem conhecimento do bem e do mal, ele faz aventais de folha. A Bíblia diz. O que é um avental? É algo que cobre automaticamente só a parte da frente, ou seja, falta alguma coisa. Porque folha é algo sem suficiência, é algo que é vazio, é frágil.
Aí o texto vai dizer em Gênesis 3:21, que Deus faz veste de pele, ou seja, um animal foi morto no Éden, para o homem ter vestimenta. Jesus foi morto no Calvário, para eu e você nesta noite, ter vestimenta espiritual, ser cheio da graça, cheio da presença, cheio da autoridade. Por isso que Paulo vai escrever para Timóteo dizendo: Deus não te deu um espírito de temor, mas de ousadia. Quantos quer a presença dele nesta noite? Quantos quer a presença dele? Deixa eu ver. Se você quiser, pode adorar ele. Lá baixou. Está sentindo a presença do Espírito Santo? Ele está à procura. Ele está à procura. Nesta noite ele está à procura. Mas Deus está à procura do quê? Oh, glória. O que Deus está à procura? Gênesis 3:10. Se for possível pôr na tela, por gentileza, ou se você quiser acompanhar na Bíblia. Olha o que está dizendo em Gênesis 3:10. Aqui nós vamos aprender a primeira lição do que Deus está à procura. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porquanto estava nu e escondi-me. Do que Deus está à procura. Vamos filosofar aqui, vamos queimar o cérebro. O cérebro é um músculo. Vamos lá. O que é a primeira lição que nós aprendemos do que Deus está à procura? Olha que fica muito evidente e forte no versículo 10. Ele teve medo e se escondeu. O que faz eu e você ter medo e esconder de alguém? O que falta? O que falta? O que nós somos instruídos? Cuidado com as pessoas chegarem no portão, chamar até o portão, abordar, entrar, roubar a casa. Então nós temos um medo e muitas das vezes nos escondemos, porque nós não é conhecer que eu quero aqui, porque não. O que falta? O que Deus está à procura aqui? Por que Ele se escondeu? Por que a gente se esconde e teme alguém? Vai e grita. Hã? Não ouvi. Não, é outra coisa. Oi? Não. Confiança. O que leva a gente a temer alguém e se esconder dela é porque não confia. Agora aqui vamos ser sinceros para nós mesmos. E não somente como igreja, mas como seres humanos. Quantas e quantas das vezes, se nós fizermos um introspecto, um exame pessoal, nós vamos encontrar diante da presença de Deus e não confiando nele. Vivemos isso ou não vivemos isso? Então Deus está à procura, primeira lição, de alguém que confie nele. Não, vou falar de novo. Deus está à procura de alguém que confie nele. Ei, é Bíblia e é princípio. Se eu e você aprender a confiar em Deus, a nossa vida muda. O homem está em pecado e Deus chega e fala: Adão, onde é que você está, Adão? Ei, um dos atributos de Deus, que são em torno de 16, tem mais, mas a gente usa dizer que é 16. 8 são comunicáveis, 8 incomunicáveis. Um deles é a onisciência. Deus não sabia onde Adão estava. Só que Deus está dizendo: Adão, confia em mim, fala o que aconteceu. Adão, eu quero te dar uma oportunidade. Rabacamanai, Deus está à procura, está sentindo Ele. Racomanai, nas nossas batalhas, nas nossas misérias, nas nossas batalhas espirituais, familiares, financeiras, da saúde, muitas das vezes nós não confiamos em Deus, na presença dEle. Muitas das vezes a gente vem todo abarrotado de problema, estamos na igreja, mas não conseguimos entrar no culto. Mas nesta noite Deus está à procura de alguém que confia nele. Confiar, a definição de confiar é você pegar algo e colocar na mão de alguém e esquecer.
O Adão e a Eva conheciam mais alguém fora Deus? Ou o inimigo encarnado em um animal que falou com eles? Não. Qual que era a ação do homem naquela oportunidade? Senhor, realmente nós tomamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor havia ordenado que não tomasse, e agora, eu e você não estaria na vida em que nós estamos. E isso, infelizmente, repetidamente, dioturnamente falando, acontece na minha e na sua vida. Mas Deus, nesta noite, está à procura de alguém que confie nele. Não tem como ser meio termo, ou confia ou não confia. E isso é uma linha muito estreita, que faz com que nós saímos da rota e nos distanciamos até chegar em um abismo, e daí não tem mais volta. 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 e 16, se for possível por aí, por gentileza, vai dizer da unção de Saul para rei. No capítulo 8, o Samuel vai questionar Deus, vai lamentar, Deus vai dizer, não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim, ok, mas o povo quer, foi vontade permissiva de Deus, foi de Deus ele ser rei, Deus permitiu. O versículo 16, é de 1 Samuel 15 e 16 do capítulo 9, vai deixar isso claro. Olha lá o que o texto está dizendo. Pelo que o Senhor a revelá-la aos enviados de Samuel, um dia antes que Saul viesse a ele dizendo, 16, eu vou ler aqui que eu não estou enxergando lá. Bom, não vou ler aqui que não está aberto. Vamos ler aqui, aqui eu consigo enxergar. Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o povo da mão dos filisteus, porque eu tenho olhado para o meu povo, porque o clamor do meu povo chegou a mim. Então era de Deus. Agora, por bondade, coloca 1 Samuel 31 e 4. Então essa aqui foi o início da carreira espiritual dele. 1 Samuel 9, 15 e 16. Então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escarneçam de mim. Ponto. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Ou seja, alguém que Deus ortogou que fosse rei, agora comete suicídio. Ei, a falta de confiança em Deus é uma linha muito estreita, em que faz a gente ter êxito espiritual em todas as áreas da vida, ou vamos caminhando para um abismo que não tem volta. Nesse espaço de 1 Samuel, do capítulo 9, 15 e 16, a 1 Samuel 31 e 4, ele vai cometer uma série de coisas, porque ele estava fora da presença de Deus. Primeiro, ele não confia em Deus. Quando era para ser destruídos os amalequitas, foi rebelde, foi possesso, fez tentativas de homicídio, quando ele queria matar o Davi a todo custo. Olha o que acontece com alguém que não confia em Deus. Ah, mas isso está dizendo de um ato de perfeição? Não! É justamente o contexto do livro, do texto que lemos. O homem estava em falha, era a hora dele chegar e falar, Senhor, eu preciso da tua presença. Eu não estou dizendo que eu e você vai ser perfeito, porque não vai, mas nós precisamos entender que nós precisamos confiar em Deus para ser abençoados por Ele. É este o problema, a problemática da humanidade nos dias de hoje. E não para por aí. E o pior de tudo é que, faltando a confiança, perdeu a graça de Deus. 1 Samuel 16 e 14. O espírito que estava nele foi retirado. Quando a gente não confia no Senhor, o Espírito Santo, ele se afasta. Só que nessa noite Deus está à procura de quem confie nele. Eu vou dizer aqui que não é a ideia, olha aqui, o foco não erra, e sim reconhecer e confiar que Deus pode reverter o cenário. Sabe aquele dia que a gente amanhece, a gente chama de um dia mau? Pois é. O que está levando o meu dia a ser mau? Não sei.
mas a vontade é cavar um buraco e se enterrar. É a hora de confiar nele. Aleluia. Rabaná, sem reservas. Falar: Senhor, se não for a tua presença, eu não caminho. É tempo de tirar essa máscara, tirar essa camuflagem de achar que podemos fazer algo por conta própria. Os dias são terríveis, os dias são maus. E se eu e você não confiar nele, nós não vamos suportar as lutas desta vida. Mas Deus está à procura de quem confia nele. Quem confia nele, quem confia nele. Ah, pastor, falta um pouco de confiança. Nesta noite ele está aqui à procura de alguém que vai confiar mais nele. Segundo Samuel 24:10. Alguém leu aqui na leitura oficial? Não este versículo, mas esse contexto. 10-25. Vai dizer que Davi numera o povo. Agora, na ótica humana, dentro de uma ideia logística humana, tinha algum problema ele numerar o povo? Ele era rei. Tinha algum problema? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas era o que estava no coração dele. O texto vai dizer que Deus vai ficar indignado com ele. Aí Davi vai falar aquilo ali, ó, sinal de quem confia, ó. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse a Davi o Senhor: muito pequei o que fiz, porém agora o Senhor, peço-te que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. E neste contexto de 2 Samuel 24, do 10 ao 25, o profeta vai ser enviado a ele no versículo 13 do capítulo 24, e vai dizer algo: quem me mandou vir até você mandou fazer uma proposta. Você quer 7 anos de fome? Versículo 13 do capítulo 24. É isso, né? Ainda no versículo 13. Ou você quer 7 meses? É isso? 7 anos de fome? 7 anos de fome? Segunda: 3 meses fuja dos teus inimigos, ou por 3 dias haja peste? O que Davi responde? Os 3 dias de peste. Que eu caia na mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Porque 7 anos de fome vai depender do homem. 3 meses de perseguição é do homem. Agora que ele entendeu que a peste era Deus, então ele cai na mão de Deus, porque confia nele. Quem confia, indiferente da consequência, ele sabe que Deus tem o melhor. Quantos confia? Quantos confia? Quantos confia nesta noite? Nesta noite é noite de confiar mais nele. Deus está à procura de alguém que confie nele. Isso é muito sério, igreja. De quem que nós estamos tentando se esconder? Segunda lição, Gênesis 3:11, vamos lá? Vamos queimar a mente de novo? Segunda lição está aqui. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu ordenei para que não comesse? Deus está à procura do que aqui? Primeiro, de alguém que confia nele. Segundo, com base nesse versículo, Deus está à procura do que em alguém? O que leva alguém a indagar o outro de forma tão veemente desse jeito? Você comeu a árvore que eu ordenei para não comer? O que faltava? O que faltava? Também, mas falta outra coisa. Confiança já falamos. Vou dar uma ajuda. Gálatas 6:10. Paulo vai dizer que é para as pessoas abençoar umas às outras, mas primeiro os domésticos da fé. Quem que é uma pessoa doméstica? Ele está usando uma figura, o apóstolo Paulo. Tá? Não é por nada, mas nem todas as pessoas que se dizem estar na casa de Deus é doméstico da fé. Infelizmente. O que é uma pessoa doméstica, no literal da coisa? Qual que é o acesso que ela tem na casa? Ela vai e mexe nas partes do guarda-roupa, onde estão as meias, onde estão as roupas íntimas da família. Então ela é uma pessoa que tem com a família?
intimidade. Deus está à procura, primeiro, de alguém que confia nele. Segundo, que tenha intimidade com ele. Só observar que não é sinônimo, tá? Não é sinônimo. Não tem nada a ver confiança com intimidade. Mas é progressivo. A partir do momento que eu confio em alguém e vou convivendo com ele, confiando nele, eu tenho intimidade com ele. Precisava aquele questionamento veemente? Quem te mostrou que estava no começo da árvore que eu te ordenei que não comesse? Ei, sabe o que me vem muito à mente? Apocalipse 3:20. Olha o que o texto vai dizer em Apocalipse 3:20. Se quiser pôr na tela: eis que estou à porta e bato, e se ouvir a minha voz, olha lá, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele é uma figura, tá? Vamos pensar aqui um pouquinho. Quando a gente lê o versículo, parece que é tão vazio. Olha o que o texto está dizendo: eis que estou a eis que estou à porta. Não é no muro, não é na grade. Por mais conhecimento que você e eu tenha com alguém, jamais a gente passa pelo limite do portão e vai na porta. Raco, está sentindo a presença dele aqui? Então ele não está falando com uma pessoa estranha, ele está falando com alguém que ele quer ter intimidade. Ou a gente bate palma, o popular ou de casa, tem cachorro, ou toca a campainha, ou o interfone. Por mais que não haja muro, quando chega no limite, a gente chama uma certa distância. Não, o texto vai dizer que Jesus está na porta. Ele conhece, está batendo. Só que essa porta tem chave só do lado de dentro. Se abrir eu entro, se abrir eu entro, se abrir eu entro. E ceia fala de intimidade. Quantos quer ter intimidade nesta noite? Quantos quer ter intimidade nesta noite? Ele está à procura de alguém que queira ter intimidade. Mas eu já tenho. É noite de ter mais intimidade. Quem quer ter mais intimidade com ele? Primeiro, Deus está à procura de alguém que confia nele. Segundo, de alguém que tem intimidade com ele. Irmãos, isso é sério. Nós precisamos parar de terceirizar Deus. Hoje, com a tecnologia, o avanço que tem, não falta informação, tem acúmulo de informação inútil. Aí a gente ouve 1h30 de uma mensagem do fulano de tal, mas não tiramos 5 minutos de oração. É sério, não é? Vai falar na mensagem? Vai! Está falando com você nessa noite? Está falando comigo? Tá. Mas nada vai superar a minha intimidade com Ele em oração. Deus falou comigo. Isso é tão sério que em Mateus 6:6 o texto vai dizer que é para entrar no quarto, fechar a porta, orar a teu pai que vê o que está oculto. O restante do versículo: e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então você vai falar com alguém que vê o que está interno, e o que vê o que está interno é quem vai recompensar. Aí deixa eu falar um negócio aqui. Já viu aquela lamentação hipócrita? Alguém aqui já viu isso? A pessoa vem, ocupa a tribuna e diz assim: eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, não consigo sentir a presença de Deus, preciso de ajuda. Eu acho que era um problema que eu te permite, deu que eu tinha com o Mateus, mas eu já falei com ele, já pedi perdão para ele, mas o Mateus não está no culto. Aí a nave da igreja, o plenário: ai Jesus, tem misericórdia do presbítero Richardson, ele já fez um concerto com o Mateus, e agora está lá, não consegue sentir a presença de Deus, ele está lá Jesus, ajuda ele. Olha o que o texto está dizendo, Mateus 6:6.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, outra versão diz quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. Falar aqui é bonito, mas será que eu tenho coragem de chegar diante de Deus e falar: Jesus, o Senhor sabe que do fundo eu não perdoei. Que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Se não houve a libertação, se não houve a liberação, não tem condições de sentir a presença. Só que nesta noite, Deus está à procura de alguém que tenha intimidade com Ele. Quem tem intimidade? Quem tem intimidade? Quem quer mais intimidade? Nesta noite a presença dEle está aqui para revelar intimidade. Abraão tinha intimidade. Gênesis 22:1. Se for possível por aí. Nós ouvimos aqui sábado a nossa nobre irmã ministrar e usou um trecho do sermão falando da chamada, que é a renúncia. E Abraão é um exemplo de renúncia. Só que ele não era perfeito, assim como eu e você não é. Porque Deus não mandou ele levar o Ló, e não mandou ele ter um filho com Agar. Só que ele tinha intimidade com Deus. Olha o que o texto diz: e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão. Esse texto de tentou Deus a Abraão, de Gênesis 22:1, não tem nenhuma conexão, ou é totalmente distinto de Tiago 1:13. Que Tiago 1:13 vai dizer que quando somos tentados, na verdade, que nunca somos tentados por Deus, porque Deus não tenta ninguém e por ninguém é tentado. O texto hebraico de Gênesis 22:1, essa palavra tentou, tem a mesma ideia de colocou Abraão à prova. Deus não tenta ninguém para irar uma pessoa, Ele coloca a prova. Por que um professor literal coloca o aluno na prova? Qual que é o objetivo do professor passar uma prova? Qual que é o objetivo do professor passar uma prova para o aluno? Para ele saber, o professor, se o aluno aprendeu. Isso se não colar. Agora Deus, numa das seus atributos, é a onisciência. Deus sabe todas as coisas. Então a prova era para quem? Para quem que era a prova? Quem tinha que saber qual que era o grau de fé, qual que era o grau de intimidade? Quem que tinha que saber? Quem que tinha que saber? O Abraão. E Abraão tinha intimidade. Isso é sério. 22:4. E eles chegando, depois de caminhar 3 dias, longos dias, foram os dias mais longos da vida dele, 3 dias, porque Deus pede o filho. E Deus, quando Ele quer moldar o meu e o seu caráter, Ele vai na raiz, porque Ele vai dizer: me dá o teu único filho. Mas ele não tinha o Ismael? Tinha ou não? Tinha ou não? Tinha. Era filho dele ou não era? Era. Mas para Deus o considerado era o da promessa. E o texto único em hebraico está dizendo: seus braços não carregaram outro. Porque Deus não tinha mandado uma egípcia, mas o da promessa. Foram os 3 dias mais longos da vida dele. O texto vai dizer que no término de 3 dias eles chegaram no lugar. Ei, eu não sei quantos são os seus 3 dias, mas nesta noite Deus tem intimidade para você. Deus tem intimidade para mim. Deus está à procura de alguém que queira ter intimidade com Ele para vencer. Gênesis 22:5. Coloca por gentileza ali na tela. Olha o que o texto vai dizer: ficai-vos aqui com os jumentos. Abre aspas. Ficai aqui com o jumento, está no singular. E eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Note que ele diz: fica aqui cuidando, que nós vamos ali adorar e vamos voltar. Olha a intimidade que ele tinha com Deus. É de intimidade ou não? A ordem era matar.
Note que vai revelar dois grupos: o grupo que cuida do jumento e o grupo que adora. E o grupo que cuida do jumento está focado no horizontal, só coisa da terra. Mas o grupo que adora é na vertical, é na presença dele. É na presença dele. Quem está aqui para adorar nesta noite? Quem está aqui para adorar nesta noite? Não. Quem está aqui para adorar nesta noite? Eu e você tem liberdade. Pode adorar, pode chorar, pode falar em mistério. Sinta, tenha intimidade com ele nesta noite. Ele está à procura de alguém que tenha intimidade. E quem tem intimidade vivencia milagre. Aconteceu com Abraão, 22:13. Quando ele vai tirar a vida do rapaz, fala-se para ele: não faça tal. E o 13 que está ali na tela diz que ele levanta os olhos e ele vê um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Sabe quem é essa figura desse carneiro? Jesus. Quem tem intimidade vivencia milagre. Quem tem, não, você não entendeu. Quem tem intimidade vivencia milagre. Rabashabaná. Quem já vivenciou milagre, dá um sinal. Quem já foi curado, quem já teve livramento, quem já teve milagres acontecer. Está entendendo? Tem que ter intimidade. É noite que Deus quer encontrar alguém que tenha intimidade com Ele. Terceira e última lição, e eu vou parar. Vamos ler outro verso, verso 12. Terceira lição, está em Gênesis 3:12. Vamos lá. Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Deus está à procura, primeiro, de alguém que confia nele. Deus está à procura, segundo, de alguém que tem intimidade com ele. Deus está à procura, terceiro, de alguém. O que falta aqui para Adão? E muitas das vezes falta para mim e para você. Qual que é a lição que nós aprendemos aqui? O que ele fez? Transferiu a responsabilidade. Então o que ele não admitiu? Oi? A culpa. O que ele não admitiu? Eu quero uma palavra que está aqui na temática. O que faltou para ele admitir o quê? Não, eu quero outra palavra. Oi? O erro, mas tem uma que eu coloquei aqui, eu queria essa. Deus está à procura de alguém que admita suas fraquezas, porque foi uma fraqueza dele. Claro que faltou essas outras coisas também que alguém disse, mas Deus está à procura de alguém que admita suas fraquezas. Não tem condições de eu e você vencer, se nós acharmos que nós somos alguém invencível. Não, vou falar de novo. Não tem condições que eu e você vença, tenha êxito na vida, em todas as esferas, se nós colocarmos no nosso coração, na nossa mente, que nós podemos fazer alguma coisa sem Deus. Eu não estou dizendo da parte de racionalidade, que é também um atributo de Deus, mas esta é comunicável, que só o ser humano tem, e tem aquela parte que quem tem que fazer sou eu e você, não é isso. Olha que coisa interessante. Deus procura alguém que venha admitir as suas fraquezas, no plural. No ato de reaver o elo, Deus chama pelo nome. Gênesis 3:9. Adão, onde você está? Consegue entender que o maior interessado em fazer um elo novo comigo e contigo é o próprio Deus? E que a gente pode confiar nele, e que a gente pode chegar em qualquer ocasião do dia em espírito, como nos instrui Judas, e falar com ele em espírito, dizer: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Rabanabai, Senhor, errei mesmo neste dia. Ei, de quem que eu e você está querendo ocultar as coisas? Aí Deus vai chamar pelo nome: Adão. Rabacou Manai.
Quem está sentindo, sem hipocrisia, quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. É noite de restauração, de renovo. Nós precisamos ter esses encontros com o Senhor, ter confiança nele, ter intimidade com ele e admitir que não somos nada sem a presença dele. Note que o nome Adão em hebraico tem pelo menos 3 variantes. Uma delas é vermelho, porque foi do pó. A outra é humanidade e a outra é nome próprio. Então note que aqui tem um segredo. Quando Deus diz Adão, vamos ver o que ele quis dizer para ele. O do pó, você representa a humanidade. Só que agora eu estou falando com você. Não, você não entendeu. Vou repetir. Adão significa vermelho, porque veio do pó. Segunda definição no hebraico, significa humanidade, uma representação de toda a raça humana. Terceiro, nome próprio. Por isso que ora em Gênesis, Deus vai falar o homem e vai falar Adão. Ele está se referindo a 2 grupos. Quando ele chega e chama ele pelo nome, ele está dizendo, o do pó, segura, você representa a humanidade. Só que agora eu estou falando com você no individual. Vou usar eu como exemplo. Muitas das vezes nas minhas fraquezas, quando falta confiança, falta intimidade, e eu não quero admitir as minhas fraquezas, Deus chega e fala, Richardson, você foi tirado do pó, você representa, porque você é igreja, mas agora eu estou falando com você, é com você, Deus está falando 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 conosco. Quem está sentindo Deus falar aqui nesta noite? Quem está sentindo a presença dele? Se quiser pode adorar. Note que quando Deus requer que eu diga o meu nome é mais complexo. Isso a gente vai ver em Gênesis 32 e 27, quando Jacó vai ter um encontro com o próprio Deus em uma teofania. E ele pergunta para ele assim, qual que é o seu nome? E ele vai dizer, Jacó. Só que Jacó, quando ele diz Jacó, não é apenas um ato de identidade, que revela quem eu e você é como uma pessoa não indigente. Quando Deus pergunta qual que é o seu nome, Ele está falando qual que é o seu caráter. É mais difícil. Aí ele teve que admitir, ladrão, Jacó. Mentiroso, Jacó. Suplantador, Jacó. Agora aqui é diferente. Deus vai chamar, Ele vai chamar pelo nome. Aleluia. Deus está chamando eu e você pelo nome nesta noite, para a gente confiar mais nele. Vou repetir, os tempos estão difíceis, nós vivenciamos isso. Deus está chamando eu e você para ter intimidade com Ele. E Deus está chamando pelo nome eu e você, para nós vivermos uma vida admitindo que nós precisamos dEle nas nossas fraquezas. Eu vou encerrar aqui. 2 Coríntios, deixa eu ver aqui onde está. Acho que é isso, 2 Coríntios 12, 9. O apóstolo Paulo, um homem na presença de Deus. O texto vai dizer que ele é arrebatado ao 3º céu. Há alguém que diga que ele não afirmou que é ele, porque ele diz, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo. Só que quando ele chega e diz assim, mas orei para que de mim fosse afastado. Então é ele. Deus vai falar para ele isso aqui, ó. A minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na fraqueza, ponto. Tá? Aqui não tem nenhuma base para me falar assim, vou viver na lama porque é no fracasso que Deus abençoa. Ponto. De boa vontade. Olha o que diz o restante, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando eu e você admite que errou, Deus tem bênçãos para nós.
Tem nada a ver com a ideia de falar, não, mas Deus vai dar força na ruína mesmo. Não, senhores e não senhoras, eu tenho que ser de boa vontade. Senhor, errei, mas eu preciso da tua presença. Por isso que ele vai dizer, que versículo 10, que quando ele está fraco, aí que ele está forte. Já passou do horário, vamos orar? Fique de pé, por gentileza. Primeiro, Deus está à procura de alguém que... Vamos recapitular? Deus está à procura de alguém que confia nele. Segundo, Deus está à procura de alguém que tem intimidade com ele. Terceiro, Deus está à procura de alguém que admita suas fraquezas. Os irmãos vão louvar? Ok. Os irmãos vão louvar um hino. E enquanto eles estiverem louvando, eu quero fazer aqui convites com base nos temas, nos tópicos. Deus está à procura de alguém que confia nele. Como que está a minha e a sua confiança em Deus? Eu não estou dizendo que você não confia, precisa confiar mais. Então vem para frente, pode vir, né? Pode vir, pode preparar. Segundo, só um minutinho daí para louvar. Segundo, eu confio, mas falta mais intimidade, então venha. Eu confio, eu tenho intimidade, mas eu não consigo revelar as minhas fraquezas. Se Deus falou com você em um desses pontos, eu convido você para vir à frente, que nós vamos orar juntos enquanto eles louvam. Não tenha vergonha, venha. É noite de avivamento. O que é avivamento? Trazer de volta à vida aquilo que estava morto. Eu não estou dizendo que nós não praticamos isso, mas nós precisamos mais. Note que são a falta dessas coisas que nos afasta de Deus. Não vamos fazer como Adão. Ele teve a oportunidade de mudar tudo e não mudou. Eu quero ser cheio da presença, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Venha. Venha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Aleluia. 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 São só esses? Você que precisa confiar mais em Deus. Eu preciso confiar mais. Eu preciso ter mais intimidade com Ele. Está passando e se aproxima o cumprimento da promessa. Oh, glória. Ramanabai. Tudo que está acontecendo preciso admitir as minhas fraquezas. Oh, glória. Venha para frente. Não há de fé. Nesta noite Deus quer mudar a minha e a sua história. É a chance que eu e você tem de sermos melhores. Para levar os escolhidos. Olha, esse hino está falando de arrebatamento. Ramanaba, Shamanai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Neste momento, Senhor, aqui está a tua igreja. Senhor, nós precisamos de ter mais intimidade contigo. Nós precisamos confiar mais em Ti. Nós precisamos, ó Pai, admitir as nossas fragilidades. Mas nesta noite, em nome de Jesus, enche. Em nome de Jesus, enche. Em nome de Jesus, enche. Lamakabanai, Rabacou, Ramanabanai. Enche da presença, enche da graça, enche do Teu poder, enche do Teu Espírito.